Você está ouvindo Falando sobre Salesforce com Maurício Alexandre Silva. Tudo sobre o universo Salesforce, de Trailblazer para Trailblazer. Vamos juntos? Deixa eu começar com uma pergunta que quase sempre trava a sala. Quantas orgs Salesforce de produção a sua empresa tem? Se você respondeu na hora, ótimo. Segunda pergunta. Quem é o dono de cada uma delas? Não quem administra. Quem é o dono? Quem decide o que entra? Quem aprova uma mudança no modelo de dados? Quem responde quando alguma coisa quebra às 11 horas da noite? Na maioria das empresas que eu já conversei, a primeira pergunta tem resposta e a segunda, não. E essa distância entre as duas perguntas é, basicamente, o assunto desta nossa nova série inteira. Bem-vindos ao primeiro episódio de 10 sobre Salesforce, Centro de Excelência. Mas aqui, uma coisa muito importante antes da gente começar. É uma série sequencial. Não são 10 palestras ou podcasts independentes sobre governança. Cada episódio termina com uma projeção de artefato, um documento real concluído. E o episódio seguinte começa usando este que nós terminamos. Então, se você pular do episódio 3, você for chegar lá para o episódio 5, sem ter matriz de direitos, de decisão, então você vai ficar extremamente perdido. E ao final desses 10 episódios, você não vai ter apenas anotações. Você vai ter sim um kit montado com 10 documentos. E eles vão te ajudar a ter uma noção do que significa realmente um centro de excelência Salesforce. O primeiro a gente vai montar hoje. Já vamos começar a construir. Né? E ao fim desse episódio, você vai saber 3 coisas. Primeiro, reconhecer em que estágio de deterioração a sua org está. Porque isso segue uma sequência previsível e dá para se localizar nela. Segunda, medir a sua posição real com ferramentas que você já tem, sem comprar nada, em menos de um dia de trabalho. E terceiro, transformar essas medições em números financeiros, porque essa é a única forma de um core ser aprovado. Executivo financia problema medido. Problema descrito, ele ignora. E eu vou ser bem direto sobre uma coisa desde já. Este episódio não fala sobre o que um centro de excelência é. Isso vai ser o episódio 2. Este aqui fala sobre por que a sua empresa precisa de um. E sobre como provar isso com dados, não apenas com opinião. Vamos começar fazendo um diagnóstico. Vamos lá. Segmento A. O modo de falha. Org Salesforce sem governança não falham de forma aleatória. Elas falham numa sequência reconhecível com 5 estágios. E vale a pena nomear cada um, porque é muito provável que você esteja dentro de algum deles agora. Estágio número 1. Velocidade parece gratuita. A superfície declarativa do Salesforce permite que um analista de negócio
entregue um campo novo, uma validation rule, em um flow em uma tarde, sem pedir autorização para ninguém, sem abrir um chamado. E olha, isso é a plataforma funcionando exatamente como foi projetada. Isso é o produto entregando a promessa dele. Nesse estágio, ainda não tem nada de errado acontecendo. Guarda essa ideia, viu? Porque ela vai voltar. Estágio 2. Divergência. Duas equipes resolvem o mesmo problema, 2 vezes, sem saber uma da outra. Agora existem 2 campos chamados segmento de cliente, com valores de pick list diferentes em objetos diferentes, e os relatórios de 2 áreas discordam entre si sobre quantos clientes premium a empresa tem. Ninguém percebeu. E ninguém percebe por um motivo bem específico. Ninguém é o dono do modelo de dados. Não existe uma pessoa cujo trabalho seja saber que aquele campo já existia. Estágio 3. Acoplamento. A automação começa e se empilha nos mesmos objetos. 3 flows disparados por registro na account. Um Process Builder que ninguém assume autoria. Um trigger em Apex que veio de um projeto de 2021. Todos disparam na atualização da account em ordem não determinística. Aí alguém adiciona um quarto flow e de repente salva um registro de account, leva 11 segundos. E ninguém consegue dizer qual das automações é a lenta, porque elas se chamam entre si. Estágio 4. Medo. Esse é o estágio em que a coisa fica cara de verdade. As mudanças ficam mais lentas, não por falta de capacidade técnica, mas porque ninguém consegue prever o raio de impacto de uma alteração. Cada mudança vira um projeto de investigação. A cadência da release se estende. Era semanal, vira mensal, vira trimestral. Cada release fica maior. E como cada release fica maior, cada release fica mais arriscado. E como fica mais arriscado, demora mais. A org virou um sistema legado que, por acaso, está na nuvem. Estágio 5. Alguém propõe reconstruir. Aparece a sugestão do org Greenfield. A gente começa do zero, agora do jeito certo. Essa é, quase sempre, a resposta mais cara que existe. Ela joga fora anos de regra de negócio que ninguém documentou e reconstrói exatamente as mesmas condições que produziram o problema. Porque a estrutura de decisão continua não existindo. A proposta de reestruturação é o som que a org faz quando a governança chegou tarde demais. Agora, o ponto mais importante desse segmento, e eu quero que ele fique bem claro, em nenhum desses 5 estágios alguém fez besteira. Não tem vilão nessa história. Tem gente competente tomando decisões localmente racionais. Cada uma delas defensável isoladamente, na ausência de uma estrutura de decisão. O analista que criou o campo duplicado estava resolvendo o problema dele, no prazo dele, com a informação que tinha. Ele não tinha como saber, não existia lugar aonde procurar. E é exatamente isso que um centro de excelência é. Não é uma política, é a estrutura que faz com que a decisão localmente racional e a decisão globalmente racional sejam a mesma decisão.
medindo a sua posição real. Beleza. Você se reconheceu em algum estágio? E agora? Aqui vai o erro que eu vejo mais frequência. A pessoa monta uma apresentação sobre a importância da governança e leva para o comitê executivo. Não faça isso. Executivo financia problema medido, problema descrito, e ele agradece a agenda para o próximo trimestre. A diferença entre as duas coisas é um baseline. E a boa notícia é que você consegue levantar esse baseline em menos de um dia, com ferramentas que já vêm na sua licença sem comprar nada. Primeira é Salesforce Optimize. Ele entrega campos sem usos, relatórios e dashboards que ninguém abre, campos com população baixíssima, objetos chegando perto do limite de campos, contagens de automação por objeto, IDs hard-coded no Apex, comparativo de profiles versus permission sets e defasagem da versão de API nas classes e triggers. É um relatório de saúde mais completo que existe de graça e é subutilizado de uma forma que eu ainda não entendo. Security Health Check pontua a sua configuração de segurança contra o baseline padrão da Salesforce e lista, item por item, tudo que está abaixo com o nível de risco. Setup Audit Trail 180 dias de mudanças de configuração e metadados, com o usuário responsável por cada uma. Baixa os SV e faz uma tabela dinâmica por usuário e por tipo de mudança. Esse aqui costuma ser o mais desconfortável, porque se metade das mudanças que entraram em produção veio de gente que não está na equipe de entrega, você acabou de qualificar o seu showdown IT com nome e sobrenome. Lightning Use App mede o desempenho real da página e mix de navegadores. Você vai usar isso lá pelo episódio 4, viu? Quando a gente falar do pilar Easy. Com essas ferramentas, você coleta 11 números. Anote esses 11 números agora. 1. Quantas orgs de produção existem? E se alguém consegue nomear o dono de cada uma. 2. Quantos objetos customizados e quantos campos customizados nos seus 5 maiores objetos. 3. Automação por objeto. Flow, triggers, workflow rules, process builders ainda ativos, contados juntos por objeto. 4. Classes Apex abaixo da versão API, 50. E as classes Apex sem nenhuma ascensão de verdade. 5. Coberturas de teste Apex da org. E olha, 75% é o requisito de deploy do Salesforce. É piso, não é meta. 6. Pontuação do Security Health Check. 7. Quantos profiles em uso versus quantos permission sets? Proliferação de profile é indicador mais confiável que existe de acesso não gerenciado. 8. Quantas integrações estão em produção e quantas delas têm dono nomeado e contrato documentado? Normalmente, esses dois números são bem diferentes. 9. Lead do time de mudança. Da solicitação até a produção. Mediana do último trimestre. 10. Taxa de falha de mudança. Quantos deploys precisam de hotfix ou rollback? E 11. Utilização de licenças. Licenças atribuídas e não usadas nos últimos 90 dias. Esses 11 números são o grupo de controle. Todo o KPI que a gente vai construir no episódio 9 é medido contra eles. E é por isso que você precisa coletá-los antes de mexer em qualquer coisa. Depois que você começa a melhorar sua org, você perde a linha na base para sempre.
Segmento C. Traduzindo achados em dinheiro. Agora, a parte que decide se o seu COI vai existir ou não. 11 medições técnicas não convencem um CFO. 3 delas se traduzem diretamente em dinheiro. E é isso que você leva para a reunião. Custo de retrabalho. Soluções duplicadas. Se duas equipes construíram lógicas sobrepostas, e no estágio 2 elas construíram, isso é pessoa dia, real, gasta 2 vezes. Mas não para aí. Some o custo permanente de manter as duas. Todo release, alguém precisa testar as duas. Todo bug, alguém precisa corrigir as duas. Toda pessoa nova precisa aprender as duas e descobrir qual usar. É retrabalho. Não é um evento, é uma anuidade. Custo de atraso. Pega o seu lead time de mudança, a medida número 9, e multiplica pelo valor das funcionalidades que estão na fila. Se o seu lead time é de 6 semanas e o negócio tem 20 itens esperando, o ganho de throughput que o COI promete é diretamente monetizável. Você não está pedindo dinheiro para a governança. Você está pedindo dinheiro para destravar uma fila que já tem valor calculado. Essa é a conversa mais fácil de todas e é o que menos a gente faz. Por quê? A gente insiste em vender governança como controle, quando dá para vender como velocidade. Custo de risco. Esse é o que o executivo responde mais rápido. Pontuação baixa no health check, mais proliferações de profiles, mais ausência de histórico de auditoria em nível de campo. Junta os 3 e você tem uma postura de controle de acesso que não sobrevive a nenhuma auditoria interna séria. E o custo aqui não é hipotético, é remediação sobre prazo de auditoria, que é a forma mais cara de engenharia que existe. Você vai pagar por esse trabalho de qualquer jeito. A única escolha é se você paga agora, planejado, ou daqui a 8 meses, com um auditor sentado na sua mesa. E tem quarto, que não é bem um custo. É dinheiro no chão. Licenças atribuídas e não utilizadas. A medida número 11. Esse é o dinheiro mais fácil que o seu COI vai encontrar na vida. Encontrar isso no primeiro mês compra credibilidade para absolutamente tudo que vem depois. Quando você volta 3 meses depois pedindo mudanças de processo, e a mudança de processo é sempre impopular, você vai voltar com a pessoa que já devolveu o dinheiro para a sua empresa uma vez. Não subestime isso. É política organizacional e é legítima. Exemplo corrente. Ao longo desses 10 episódios eu vou usar um exemplo só, de ponta a ponta. Chama-se Account Health Score. Uma pontuação de saúde do cliente no nível da account. Envolve um objeto customizado, lógica de roll-up, uma automação disparada por registro, um Lightning Web Component na página de account, uma fonte de dados externa com volume de tickets de suporte e um recálculo em batch toda noite. É deliberadamente banal. Quase toda org tem alguma coisa com esse formato. E ele toca plataforma suficiente para exercitar os 5 gates de governança que a gente vai montar. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Optimizer. O que ele diz sobre o account nesta org de demonstração. Teremos 340 campos customizados, 62 deles preenchidos em menos de 1% dos registros, 4 automações ativas e 2 delas mexem no mesmo campo. Agora imagina o Account Health Score chegando nesse ambiente, sem admissão, sem revisão, sem design,
sem ninguém dono do modelo de dados. O que vai acontecer é bem previsível. Vai virar a quinta automação na account. E ninguém vai saber se ela roda antes ou depois das outras 4. Vai criar 3 campos novos, sendo que 2 deles duplicam campos que já existem entre aqueles 340. Ninguém procurou, porque não existe onde procurar. O componente vai consultar dentro de um loop, porque foi testado com 5 registros na sandbox. E o batch noturno vai ser escrito sem nenhuma premissa de volume declarada, o que significa que ele funciona até o dia em que não funciona mais. Repara numa coisa: nenhum desses 4 problemas é um erro de programação. Todos os 4 são falhas de decisão. E todos os 4 são capturáveis antes de uma linha de código ser escrita. É isso que a gente vai construir nos próximos 9 episódios. Recapitulando, pessoal. Orgs sem governança falham em 5 estágios previsíveis e nenhum deles exige que alguém tenha errado. Você mede a sua posição com um Optimizer, Health Check, Setup Audit Trail, Light User App, sendo 11 números menos de um dia. E você traduz esses números em retrabalho, atraso e risco. Ainda mais as licenças, que é o dinheiro imediato. Vamos lá, pessoal. Então vamos completar a avaliação do baseline da org, tá? E as 11 medidas. Eu vou pedir uma coisa específica. Não pule os números que forem ruins. Não arredonde para cima. Não coloque a apurar onde você não gostou do resultado. Esse documento é um grupo de controle de série inteira. No episódio 9, quando a gente montar o scorecard do COI, essa é a coluna de comparação. Uma baseline aproximada vai servir. Uma baseline maquiada não serve para nada. E um baseline ausente é o pior ainda, porque ainda você nunca vai conseguir provar que melhorou. No próximo capítulo vamos falar sobre o Shatter, porque agora você sabe o tamanho do problema. A próxima pergunta é: quem tem permissão para resolvê-lo? E essa pergunta é bem mais difícil do que parece. A gente vai escrever um Shatter de COI em 6 sessões, escolher entre modelo centralizado, federado e híbrido, e tomar a decisão arquitetural mais cara e mais difícil de reverter que existe: org única ou org múltiplas. E aí, curtiu esse episódio? Então já aproveita, segue o podcast na sua plataforma favorita, ativa o sininho se tiver essa opção e compartilha com aquele amigo ou amiga que está na mesma jornada com você. E se puder, deixe uma avaliação ou comentário. Isso me ajuda muito a levar conteúdo com qualidade e relevância para mais Trailblazers. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nos encontramos no próximo episódio do Falando sobre Salesforce. Até lá!